Na semana passada eu trouxe aqui para vocês um robô que tem uma taxa de acerto acima de 90%. É um robô que faz preço médio e também martingale. Esse bot utiliza a Renko, faz entradas quando o mercado está consolidado na contratendência e vai buscar alvos curtos. Por isso, a grande taxa de acerto. A galera curtiu demais o bot. Pediram muito durante a semana que eu mostrasse como esse robô foi programado. Então aqui estou, vou desvendar a lógica desse robô para vocês. Bora aqui para a tela, vamos ver como é que vai funcionar a lógica desse bot. Vamos lá. Meus amigos, eu estou aqui com o gráfico na tela e a regra de coloração montada. Vou passar aqui para vocês rapidamente como é que funciona a estratégia, porque já passei muito detalhado no vídeo da semana passada e já vamos partir aqui rapidinho para programação, sem enrolação como sempre. Fechado? Galera, é o seguinte, ó, o bot ele vai fazer entradas quando ele estiver lateral. Para isso, existe um filtro de consolidação dentro dele que leva em consideração uma média. Tenho aqui uma média de 3 períodos. E o nosso bot vai avaliar se a diferença entre a média no período atual é menor do que o ATR multiplicado por um fator. Então, supondo que a média está aqui, ó, no 185.535, ele vai olhar quanto está a média 10 períodos atrás. Então, ele vai pegar assim, ó, vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está aqui, ó. A média está aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar esta amplitude e esta amplitude aqui, ela tem que ser menor do que o ATR, está aqui, ó, o true range, menor que o ATR, vezes um fator, beleza? Um fator. Se esse fator for 1, obviamente, é só ser menor do que o ATR. Se esse fator for de meio, obviamente, tem que ser metade do ATR, tá? E é com isso que o nosso bot vai identificar se o mercado está mais travado ou se o mercado está fluindo. Uma vez que ele identificou, ele vai colorir os blocos aqui pra gente. Se ele colorir de vermelho, é porque ele vai fazer uma venda. Se o preço vai contra, ele faz mais uma venda no fechamento e segue fazendo venda, tá? Onde é que vai ser o nosso alvo? Nosso alvo vai ser o tamanho do box do Renko. Nosso box de Renko aqui, ó, é de 20R, ou seja, 95 pontos. Então, o meu alvo inicial é de 95 pontos. Se ele consegue atingir já no próximo candle, né, já teria matado o trade e ele estaria livre para uma nova operação. Se ele não consegue matar o trade aqui já no próximo candle, ele vai adicionar contrato, Porém, o nosso alvo, que era de 95 pontos, agora vai ser dividido por 2. Por quê? Porque a gente quer acertar, cara. A gente quer acertar o trade. Então, para isso, eu vou dividir por 2 o tamanho do alvo, justamente para aumentar a minha taxa de acerto, tá? Esse trade aqui, obviamente, o preço caiu, teria dado gain. Na sequência, ele teve uma operação aqui, ó, de compra. Aonde? Ele executou uma compra aqui, mais uma compra aqui, mais uma compra aqui, mais uma compra aqui. Ele fez 4 entradas. Essa entrada você pode fazer somente preço médio, por exemplo, entrar com um lote em todos os níveis, ou você pode entrar aumentando, fazendo martingale, entrar, por exemplo, aqui com 1, quero entrar aqui com 2, aqui com 4, aqui com 8, você pode fazer isso. Não recomendo fazer um martingale muito agressivo, caso você vá fazer martingale, tá? Entre ou com a mesma quantidade, ou com um martingale muito leve, fazendo uma multiplicação pequena, tá? Da quantidade de contratos, beleza? Você pode, por exemplo, fazer um martingale fracionado. Então, por exemplo, eu entro aqui com 2, aí eu vou fazer aqui uma multiplicação de, sei lá, 1.2, tá? 1.2. No primeiro trade vai pegar 2 vezes 1.2, que vai dar os 2,4. Mais 2,4 tá mais próximo de 2, então ele vai arredondar para 2. Então ele entraria com 2 na primeira, né, ó. Entraria aqui, ó, com 2 na primeira, 2 na segunda, só que ele já está com a multiplicação aqui, ó, em 2,4 e vai multiplicar de novo, ó, por 1.2. 2,88. Isso aqui ele já arredonda para 3. Então o próximo lote, ele entra com 3. Então não é bem um martingale, é um aumento de posição leve, tá? Depois ele vai pegar aqui 3 e vai multiplicar por 1,2 de novo. Ou seja, 3 não, né? 2,88 vezes 1,2, ó, vai dar quanto? 3,4. Então o próximo lote ele entra com 3 de novo, tá? Porque ele vai arredondar para baixo. E aí você não fez um aumento de mão agressivo, entende? Então você pode entrar tudo com a mesma quantidade ou colocar um martingale assim, ó, que nem é martingale, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Um fator de multiplicação de contratos bem leve, tá bom? Tá aí aumentando pouquinho, fechado? Como eu comentei no último vídeo, pessoal, esse robô é para quem? É para quem já opera maior, não é para você que está operando um contratinho, tá bom? O robô ele acerta muito, mas se você não tiver capital suficiente para poder rodar ele, cara, você pode se quebrar. Então, para quem que é esse robô? Para o cara que já opera aí 15, 20 contratos, 30 contratos. Ao invés do cara entrar lá com os 30 contratos dele e esperar ir pro alvo, ele vai fracionar os lotes, vai entrar de 2 em 2, depois vai aumentar para 3, entendeu? Tá levinho pro cara. Pro cara isso que não vai pesar nada. E ele vai acertar muito, então vale a pena. Agora, para você que opera aí com um contratinho, quer vir operar com um bot desse, não vai dar certo, tá? Primeiro que você vai se cagar de medo, tá? Quando pegar uma sequência muito grande aí de entrada de lotes contra, tá? Você vai ficar sem saber o que fazer
Então tem que ter psicológico para poder trabalhar com esse tipo de robô. Tá entendido como é que funciona, galera? Então é o seguinte, ó, eu vou dividir essa tela, tá? Já estou com o meu editor de estratégia aberto aqui. Vou clicar aqui numa nova estratégia e vamos começar a programar o bichão aí, tá? Lembrando que para você que tem um pack de robôs, é só entrar lá na sua área de membros, fazer o download do pack novamente, já vai estar disponível lá para você com o código aberto. Para você que não tem o pack, mas quer conseguir o robô de graça, cara, é só fazer parte da minha assessoria da Genial. Já não tenho conta na Genial, só abrir uma conta com o link que está aqui na descrição, já vai cair direto na minha assessoria. Depois é só solicitar o seu bot lá para o Marcos, que ele vai enviar para você. Se você já está na Genial, mas não está na minha assessoria, é só migrar a assessoria. Tem todas as instruções aqui na descrição, beleza? Depois fala com o Marcos, depois de migrar, né, a assessoria, fala com o Marcos que ele manda o bot para você, fechado? Bom, vamos começar a programação do nosso bot de hoje. Galera, falei para vocês que nós vamos precisar aqui, ó, de uma média, tá? Então vai ser o quê? Vou chamar aqui ó, de x média, 2 pontos, vai receber uma média de quanto? Período que eu vou especificar, tá? Lá na minha input, período média, close, porque ela é baseada nos fechamentos. Já vamos colocar aqui na input, ó, meu período média, tá? Período média, que vai ser de 3. Beleza? Depois é só eu declarar esta variável. Cria aqui uma área de variáveis, coloca aqui x média, 2 pontos, float, porque pode conter casas após a vírgula, beleza? Bom, já tenho minha média aqui. A média vai ser utilizada para quê? Para a gente poder verificar se o mercado está mais travado, está mais errático, mais consolidado, beleza? Conforme eu expliquei para vocês aqui no começo do vídeo. Depois disso, pessoal, vou calcular a diferença do período atual, da média, tá? Do período atual para 10 períodos atrás. Eu vou deixar isso aqui aberto para vocês também. Então eu vou criar uma variável aqui chamada de diff. Diff vai receber a minha média no período atual. Então vou colocar aqui média no período 0 menos a minha média, abre e fecha colchete, no período analisado, tá? Se eu colocar 10 aqui, ele vai olhar o quê? Do ponto 0 até o 10, tá? Mas como eu quero analisar 10 períodos, vou subtrair por 1. Porque 0 até 10 dá quanto? Dá 11, né? São 11 números. Então, ele analisaria 11. Como eu quero analisar 10, eu subtraio 1 aqui. Beleza? Depois eu pego aqui a minha input período analisado, jogo aqui, abre e fecha parênteses, vou analisar 10 períodos. E para calcular essa diferença, jogo aqui minha variável diff também na área de variáveis, tá? Que não é média, que é x média, tá? Coloquei média, mas é o x média, que é esse cara aqui, beleza? Bom, falei para vocês que a diferença do ponto 0 da média até o ponto 10, se você especificar, essa diferença ela tem que ser menor do que o meu ATR vezes um fator. Então eu preciso do meu ATR. Vamos colocar aqui ATR, 2 pontos vai receber, AVG true range, abre e fecha parênteses, período do ATR vou colocar de 10, 0 porque vai ser o ATR aritmético, beleza? Depois eu preciso criar esta condicional que eu expliquei para vocês, que eu vou chamar de consolidação, console. 2 pontos vai receber ABS, abre e fecha parênteses, diff, por que ABS, pessoal? Eu vou capturar o valor absoluto da minha diferença. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer da minha média estar aqui para baixo, ó, tá? Pode estar aqui para baixo. E ele vai calcular a diferença deste ponto para este. Este menos esse vai dar um valor negativo. Se der um valor negativo, obviamente que já vai ser menor do que a TR. Então eu preciso converter ele para positivo. Por isso que eu coloco aqui ABS. É só para converter para positivo, tá? Ele vai capturar somente o valor absoluto. Então eu vou pegar aqui o meu diff absoluto. Ele vai ter que ser menor do que o meu ATR vezes o fator do ATR que eu expliquei para vocês. Se eu colocar um fator de ATR de 1, é o próprio ATR. Se eu colocar um fator de ATR de meio, é o ATR dividido por 2, né? Beleza? Então a diferença daqui para cá tem que ser menor. Ó, a diferença daqui para cá tem que ser menor do que o meu ATR, que está aqui, multiplicado por um fator. Se isso for verdadeiro, esta variável console vai me retornar true, porque ela vai ser uma variável do tipo booleana. Então ele retorna para mim somente verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, a nossa variável console vai retornar true. Se essa condição for falsa, ele vai retornar false. Beleza? Ótimo. Faço o que agora? Ó? Declaro minha variável ATR e coloco o ponto e vírgula aqui que eu havia esquecido. Isso aqui também tem que estar entre parênteses. Pego o meu fator ATR, jogo aqui ó, na minha input. Vamos colocar aqui um fator de 0,5, tá? Ponto vírgula. Show de bola, cara. Já estamos se encaminhando. Agora eu posso fazer o quê? Posso criar uma regrinha de coloração para validar se isso aqui que eu fiz ó, está correto. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou colocar um novo indicador de preço aqui em cima, ó, inserir indicador de preço. E a gente vai reproduzir essa regra de coloração que eu criei aqui e vamos jogar ela aqui, ó, neste gráfico, tá? Então, vamos criar uma regrinha do seguinte, ó. Se console e, abre e fecha parênteses, close maior do que open, então, paint bar, abre e fecha parênteses, cl line, ponto vírgula. O que eu falei para ele, ó? Se a minha variável console me retornar o valor verdadeiro e o fechamento for maior do que a minha abertura, ele vai pintar a barra de verde.
beleza? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Se for menor do que a abertura, ele tem que pintar de vermelho. Código da cor vermelha, 255. Vamos salvar esse camarada e vamos dar o seguinte nome para ele, ó. Suicide Renko. Já tá no nome, galera. Use isso aqui com sabedoria, tá? Pode trazer muito retorno financeiro, mas se você não souber usar, se você for o cara que opera pequeno, opera um contratinho, dois, tá? E quiser entrar num negócio desse aqui, você vai se quebrar. Você não vai ter psicológico para aguentar, não. Beleza? Underline YouTube. Depois no final do vídeo a gente vai colocar ele para rodar para mostrar para vocês ele executando na prática, tá? No vídeo da semana passada mostrei apenas um vídeo que eu havia gravado de um replay. No vídeo de hoje nós vamos mostrar ele executando aqui no replay. Fechado? Então vamos salvar esse cara. Lembrando que é com esse exato nome que vai fazer parte lá do pack de robôs. Só você entrar novamente lá na sua área de membros, fazer o download do pack, que vai estar lá dentro para você. Para você que não tem o pack, só fazer aquisição, link aqui na descrição. Você recebe os 120 robôs, tá? Mas já são mais de 120. Recebe todos eles com código aberto. E continua recebendo robôs novos que eu trago aqui no meu canal praticamente toda semana, pelo período de um ano, tá? Vai continuar recebendo aí pelo período de um ano, códigos abertos de robôs que eu trouxer aqui no canal. É muito barato, tá? Vale muito a pena, principalmente para você aí que está começando, quer explorar oportunidades, quer pegar códigos prontos, de repente fazer uma modificação em um código ou outro, tá? É excelente para você, fechado? Legal, meus amigos. Agora vamos clicar com o botão direito em cima dos candles, inserir regra de coloração. Vamos pesquisar aqui, ó, por Suicide Renko YouTube. Vamos ver se bateu. Colorinho invertido, né? Por que colorinho invertido? Porque eu sou um fanfarrão. Olha só, a regrinha aqui ficou ao contrário, né? Ele vai pintar de verde, cara, quando a vela for negativa, tá? Porque eu preciso comprar quando ela for negativa. Então por isso que é bom você testar antes de fazer as coisas, ó. Salvei. Agora ele vai trocar aqui, ó, a coloração. Pronto, agora, ó, tá igualzinho, ó. Tá vendo? Tá igualzinho que eu já havia feito aqui embaixo, beleza? Então significa o quê? Que aquilo que eu fiz até o momento está certo. Tirei a prova dos 9 aqui. Agora, meus amigos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para as condições de entrada, tá bom? Vamos aqui para as condições de entrada. Ó, se resposition for igual a false, então início, fim. E aqui, pessoal, é que eu vou fazer o envio da minha ordem de compra e de venda, mediante esta condição aqui, ó, beleza? Então eu vou até copiar aqui para facilitar minha vida, colocar aqui já, ó, aqui dentro, e aí eu só troco. Onde eu tô mandando pintar de verde, eu vou fazer um vídeo uma ordem limite de compra. Então vai ser o seguinte, ó, buy, limit, abre e fecha parênteses. Onde é que eu quero fazer o envio da minha ordem de compra? A partir do fechamento menos min price increment. Por que menos min price increment? Porque min price increment retorna para mim um incremento mínimo do ativo, ou seja, é um tick. Fechamento menos um tick. Olha só, se ele fechar assim, ó, colorido de verde, ele vai comprar um tick abaixo. Vai fazer um vídeo uma ordem limite, um tick abaixo, tá? E por que tem que ser um tick abaixo e não no fechamento? Porque senão ele vai te executar a mercado. Ué, já, como assim vai me executar mercado se eu estou fazendo envio de uma ordem limite? Ele vai te executar mercado, porque o Renko, pessoal, ele não é 20R à toa, tá? O tamanho do box não é de 20R, né? O tamanho do box é de 19, como se fosse 19R. Porque ele tem aqui, ó, 95 pontos. Se eu pegar 20 e multiplicar por 5, que é o incremento mínimo do mini índice, é um tick de índice, e isso daria 100 pontos. Então por que que o box tem 95? E não 100, justamente porque 100 pontos é a quantidade de pontos que ele tem que andar em uma determinada direção para ele poder virar. Então, na prática, quando esse box fechou, ele já fechou aqui, ó, tá? É porque ele já andou um tique a mais. Para esse box fechar, cara, ele tem que andar um tique a mais já todas as vezes. Se você observar durante a formação dele, você vai ver que quando ele vai fechar, ele estica aqui, ó, o candle, tá? Fica observando isso. O candle ele faz assim, ó, ele dá um tique a mais aqui, aí ele fecha esse candle ele volta para cá, tá? Ele encolhe novamente. E o próximo box já abre aqui. O box não abriu aqui, ó. Esse box não abriu aqui. Esse box abriu aqui embaixo, tá? O valor de abertura dele é esse. Valor nominal que você vai conseguir capturar. Mas, na verdade, esse box aqui, ele já abriu aqui embaixo, beleza? Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai utilizar Renko. As pessoas não sabem como é que funciona o Renko na prática, tá? E esse é o detalhe que faz toda a diferença na hora de você fazer um envio de ordem. É você saber aquilo que você está fazendo. Se você não sabia dessa informação, cara, já deixa seu like, que eu tenho certeza que valeu aí. E deixa aqui nos comentários se você sabia ou não dessa informação, beleza? Depois que eu fiz o lançamento da minha ordem, pessoal, eu preciso aqui colocar a quantidade de contratos, tá? Vou colocar aqui, ó, CTO, entrada, beleza? Vou copiar isso aqui, ó. Já tinha até colocado aqui, tá, ó. Já está aqui, ó. Contrato de entrada, vamos deixar aqui em 2, tá bom? Próxima coisa que a gente vai fazer é fazer o envio da nossa ordem de venda. Sell, short, limit, abre e fecha parênteses, close, mais, min, price, increment, vírgula. CTO, entrada, ponto vírgula. Tem que ter ponto vírgula em tudo, tá, pessoal? Senão o código não compila, beleza? Vamos compilar aqui para ver se ficou tudo certinho, ó. Compilando, belezinha, show de bola. Agora, eu preciso determinar o meu alvo. Eu quero trocar o tempo gráfico
e não ficar me preocupando em calibrar o alvo da operação. Eu quero, por exemplo, entrar no 20R e quero que ele já saiba que 20R, cara, são 95 pontos, tá? Se eu colocar no 10R, eu já quero que ele saiba que 10R são 45 pontos, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada de alvo e vou entregar para ela o seguinte, ó, graphic offset. Graphic offset, pessoal, retorna para mim exatamente este número. Tá, ó, o número do renko. Se é 20R e eu quero um alvo de 95 pontos, que é o tamanho do box, é o meu gráfico offset menos 1, certo? Gráfico offset é 20. 20 menos 1, 19. 19 vezes 5, 95 pontos, tá? Que é a quantidade de pontos que eu quero capturar, beleza? Mas para isso, né, ele não vai entender por conta, eu preciso multiplicar aqui, ó, pelo min price, que é o incremento mínimo do ativo. Min price, increment, ponto vírgula. Então eu estou pegando aqui o valor que está aqui, se é 20R, ele vai pegar 20, vai subtrair por 1, vai multiplicar por quanto? No caso, em índice por 5. Se for no mini dólar, vai multiplicar por meio. Se for em ações, vai multiplicar por 1 centavo, que é o incremento mínimo das ações, é 1 centavo. Venho aqui nas minhas variáveis, coloco aqui o meu alvo, beleza? Show de bola! Este robô, pessoal, do jeito que ele está aqui, ele já vai fazer a entrada, mas ele ainda não vai colocar preço médio e também não vai fazer o martingale. Agora a gente vem para a cerejinha do bolo, que é justamente o preço médio e o martingale, beleza? Supondo que ele entrou numa operação, eu preciso saber se ele está comprado ou está vendido. Então, vou colocar assim, ó, C is bought, então, início e fim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, já para facilitar, é colocar o nosso stop. Depois a gente vai trabalhar aqui nas reentradas e também no alvo da operação. Se eu estou comprado e eu quero colocar uma ordem de stop, eu preciso vender. Então, é sell to cover, stop, abre e fecha parênteses. Onde é que eu quero colocar o stop? Quero colocar o stop, cara, em relação ao meu preço médio. Preço médio de uma ordem de compra é o meu buy price, beleza? Então, meu buy price, se eu estou comprado, meu stop está abaixo. Então, é menos a quantidade de stop que eu quero colocar na operação, que vai ser em pontos, tá? Coloco aqui, vírgula, copio isso aqui, ó, Ctrl V, vírgula, o tamanho da minha posição que eu quero estopar. Quero estopar tudo. O que seria tudo? Seria o meu buy position QTY, ponto, vírgula. Buy position QTY retorna para mim a quantidade em contratos da minha posição em aberto, tá? É isso que ele retorna. Então, eu estou falando para ele o seguinte, eu quero estopar a partir do meu preço médio, menos uma quantidade X de pontos. E aqui ainda faltou colocar o offset, né? O offset. O que é o offset, pessoal? O offset nada mais é do que o limite de execução. Então, o primeiro campo aqui é o campo disparo, o segundo campo é o campo limite de execução. É até quanto eu quero ser estopado, tá? Porque a sua ordem pode pular. Então, você coloca uma tolerância para você não ser pulado. Vamos colocar aqui uma tolerância de 100 pontinhos, beleza? E vamos declarar também o nosso stop. Vamos deixar aqui em 500 pontos, ponto vírgula. Agora, pessoal, é o seguinte, ó, cada novo fechamento eu quero continuar adicionando contratos, tá? No caso de uma compra, vamos pegar uma compra aqui, ó. No caso de uma compra, toda vez que ele fechar em negativo, ou seja, toda vez que close for menor do que open, eu quero colocar um novo lote. Quero colocar um novo lote, beleza? Para isso, preciso fazer o seguinte, ó, se, fecha parênteses, close menor do que open, então eu quero fazer um envio de uma ordem limite de compra, igual essa daqui, ó, igualzinho essa, tá? É exatamente essa ordem que eu quero fazer o envio. Porém, a quantidade de contratos que eu vou colocar não é a minha quantidade de contratos da entrada. É a quantidade de contratos que eu tenho na posição, que é o meu buy position quantity, para ele poder ir aumentando gradativamente, vezes um martingale. Martingale. Este martingale aqui, eu vou colocar aqui na minha input, e ele vai ser um fator que você vai colocar aqui para ele ir aumentando os contratos. Vou deixar aqui, conforme eu falei para vocês, um fator baixinho de 1.2, para ele colocando, fazendo aumentos gradativos, tá? Então, tô falando assim para ele, ó, se o fechamento for menor do que a abertura, que é a mesma condição de entrada, mesmo que não esteja consolidado, eu quero continuar colocando lotes. Então, vou fazer o envio de uma ordem do tipo limite, a partir do meu fechamento, menos um tick, que é menos min price increment, do tamanho total da minha posição que eu já tenho, se eu tiver 2, ele vai pegar 2 e multiplicar por quanto? Por 1.2 que está aqui. Se eu colocasse um martingale de 2, ele ia pegar quanto? O 2 que tem na minha posição, multiplicar por 2 ia dar 4. Próxima vez que o fechamento for menor que a abertura, ele ia lançar outra ordem. Agora minha posição seria 4, multiplicaria por 2, daria 8. E assim sucessivamente, tá? Ele aumentando de 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64, que eu não recomendo vocês fazerem em hipótese alguma. Faça aumentos gradativos. Jean, quero entrar sempre com o mesmo tamanho de mão. Cara, ao invés de você colocar aqui martingale de 1.2, coloca o martingale de 1. Toda vez ele vai entrar sempre com a mesma quantidade, beleza? Então esse aqui é o macetinho, ó, para você ir fazendo martingale ou preço médio a cada novo fechamento de candle, beleza? Agora, pessoal, vamos fazer o alvo da operação, tá? Faz o seguinte, ó, se meu buy position, que é o tamanho da minha posição de compra, buy position QTY, for igual ao meu CTO de entrada, então eu vou fazer o lançamento de uma ordem de venda, tá? Sell to cover, uma ordem de venda de cobertura, limite, abre e fecha parênteses. A partir da onde? A partir do meu preço médio,
que é o meu buy price. Se eu estou comprado, minha ordem de venda para eu sair no lucro tem que estar em cima. Então é mais o meu alvo, que já está parametrizado aqui, beleza? Show de bola. Este alvo vai ser quanto? O tamanho do renco, né, que a gente havia colocado aqui, menos 1 vezes o tick. Agora, se eu aumentar o tamanho da minha posição, se ele não conseguir sair logo na primeira vela, eu quero dividir esse alvo por 2. Então, preciso criar uma nova condicional aqui, ó, tá? Que se a minha quantidade que eu tenho na posição, ela for maior do que a quantidade de contratos que eu tinha na entrada, ou seja, o que é maior do que a entrada? Se a entrada é 2, se ele já fez mais uma adição de contratos, por exemplo, ele já está com 3 ou com 4, enfim, tudo que é maior do que 2, vai cair aqui. E aí, ele vai lançar esta ordem, a mesma ordem, só porém com o alvo dividido por 2. Beleza? Posso colocar assim, ó, C não, C, e aí já fica certinho, tá? Ou seja, se não for essa condição, ele vai fazer o envio desta condição aqui. Nossa parte da compra, pessoal, já está pronta. Vamos agora trabalhar na venda, na suposição de que ele entrou vendido. Então, muito simples, cara. É praticamente a mesma coisa, porém tudo ao contrário. Onde é venda é compra, onde é compra é venda, onde é buy price é sell price, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Antes da gente continuar, pessoal, lembra aí de deixar o like, está curtindo o vídeo, tá entendendo como é que eu tô fazendo. Esse vídeo já agregou algum tipo de valor para você? Você acha que você vai sair desse vídeo aqui melhor do que você entrou em algum aspecto? Deixa o like aí, não custa nada, tá? E contribui bastante aqui pro meu trabalho. Para você que quer algo mais avançado, eu tenho um treinamento de programação de robôs aqui para o Profit Chart. Lá nesse treinamento, cara, eu te entrego mais de R$2.000 de bônus, 30 dias do meu melhor robô, que é o robô de gradiente linear. Tanto pode ser para MetaTrader ou para Profit. E o robô Round 6 com código aberto, somente para o pessoal do treinamento, tá? Caso você tenha interesse em aperfeiçoar a sua programação, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, fechado? Vamos usar sequência aqui, então vamos fazer a parte vendida, tá? Praticamente um trabalho maçante, mas acho que vale a pena você entender como é que isso é feito, porque os termos aqui mudam todos, tá? E pode ser que você acabe confundindo aí se você não assistir aqui. E vai fazendo comigo aí, cara. Quer treinar, programação é treino, tem que ir fazendo, tá? Não adianta só assistir vídeo, não. Messi não ficou bom vendo os outros jogar bola. Ele ia lá e jogava bola, foi assim que ele ficou bom, né? Não foi lá ficar assistindo TV, ficar vendo futebol. Pode até melhorar alguma tática sua ali. Mas o que manda, cara, é o treino de campo. O cara tem que estar no campo, senão não fica bom. Programação, a mesma coisa. Não adianta assistir todos os meus vídeos aqui e não treinar, não praticar, não escrever, não quebrar cabeça, entendeu? Tem que praticar. É até um exercício para quem quer evoluir, é fazer o quê? Assiste a primeira parte dos meus vídeos, tenta programar e depois compara o seu código com o meu, tá? Veja se você conseguiu executar aquilo que foi proposto. Isso é o maior treino que você pode ter de programação. É justamente praticar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se eu estou vendido, eu preciso comprar no meu stop. Então é buy to cover. E já vou te falar uma coisa, não adianta dar Ctrl C, Ctrl V aqui, porque eu vou errar, tá? A melhor coisa é você seguir a linha de raciocínio, escreve tudo. Se eu pegar aqui e ficar trocando aqui de sell para buy para sell, etc., trocar sinal, cara, vai ficar coisa errada, tenho certeza. Então a melhor coisa é você seguir a linha de raciocínio. Vai escrevendo, não tenha preguiça. Tá bom? Buy to cover, stop, abre e fecha parênteses. Do meu sell price, se eu estou vendido, o meu stop está em cima. Mais meu stop. Copie esse cara, Ctrl C, vírgula, Ctrl V. Primeiro campo, preço gatilho. Segundo campo, preço limite. Offset, vírgula, sell position, QTY, ponto vírgula. Meu stop já está colocado. Agora vamos fazer a condição de aumento de posição. Se eu quero aumentar a posição numa condição de venda e eu quero colocar ordens acima do preço, tá, ó, aqui, ó, acima, como é que eu faço isso? Se meu fechamento, se fecha parênteses, close, for maior do que open, então eu quero continuar vendendo. Sell, short, limit. Aqui dá para copiar. Vou copiar essa ordem aqui, ó, tá? Fica mais fácil, ó. Sell, short, limit. O meu close mais min price. E aqui é o meu sell position. Aqui já dá para copiar, tá? Para facilitar, ó. Sell position, quantity. Toca aqui só buy para sell, beleza? Que é a minha quantidade que eu tenho na mão vezes o meu fator do martingale. Fechado? Depois, pessoal, preciso fazer um vídeo da minha ordem, do meu alvo. Eu vou criar essa condicional aqui, ó. C, sell position, QTY, por igual. Meu CTO, entrada. Então, se eu estou vendido, eu preciso comprar. Buy to cover, limite, porque o tipo da ordem é do tipo limite. Do meu sell price. Nota, cara, que é buy, é sell. Aqui o cara fica quase maluco com isso aqui, tá? Por isso que é importante você escrever, porque você vai acabar confundindo, tá? Do meu sell price menos o meu alvo. Porque se eu estou vendido e o meu preço médio da posição de venda é o sell price, eu quero colocar um alvo abaixo no meu preço médio de venda. Então, menos o alvo. Tá? Fecha parênteses. E aí, copie esse cara, Ctrl C, Ctrl V. Se não, ou seja, se não for a condição anterior, se esta condição for verdadeira, ou seja, a quantidade de contratos que eu tenho na venda for maior que a quantidade de contratos da entrada, vou fazer um vídeo, uma ordem de compra do tipo limite, a partir do meu sell price, preço médio da venda,
menos o meu alvo, só que agora o alvo dividido por 2, ponto vírgula, e o nosso bot está pronto, meus amigos. Deu certo trabalho, tá? Já é por isso que eu não trago códigos muito longos aqui, porque eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, de mostrar como é que é cada coisa no passo a passo. Eu só aprendi assim quando alguém me ensinou no passo a passo como as coisas foram feitas. Simplesmente pegar um código pronto e falar, aqui coloca a média, aqui isso, aquilo. Ou senão o cara vem dando Ctrl+C, Ctrl+V no código. Não existe linha de raciocínio. Para você poder desenvolver um código, tem que ter uma linha de raciocínio. Se você só for pegando aqui pedaços e eu ir copiando e colando do meu código pronto aqui para você, eu vou pular etapas da linha de raciocínio e vocês não vão entender. Então tem que passar, entendeu? Tem que começar pela atribuição de variáveis, regra de coloração, testar, ver se funcionou. Depois fazer a verificação aqui se existem posições em aberto, fazer o envio das ordens. Aí depois, opa, agora eu preciso do alvo. Qual que é o alvo? O alvo vai ser o tamanho do box do REM. Como é que calcula isso? Utilizando o gráfico offset. Cara, você não passa por isso. Entendeu? Mesma coisa para poder continuar aqui a parte de se eu estou comprado ou vendido. Então tem que ser no passo a passo, cara. Tá? Para ensinar direito tem que ser assim. E se não for para ensinar direito, melhor nem fazer vídeo aqui no YouTube. Fechado? Então vamos salvar esse trem. Eu vou solicitar um replay aqui. Já volto para mostrar para vocês o bot funcionando na prática. Pessoal, já estou com o replay carregado aqui. Vamos para a parte mais importante para você que vai rodar este robô. Tá bom? Porque de nada adianta você pegar o robô, achar que configura de um jeito e é de outro. Nada adianta. Então, a parte da configuração de como colocar ele no módulo de automação é tão importante quanto a programação, tá bom? Senão você não vai conseguir rodar de forma adequada. Então, o que a gente vai fazer? Já peguei o replay aqui, já adiantei, já vi um ponto que houve entradas para facilitar meu lado aqui também. E agora a gente vai para a parte de colocar o bot, tá? Então, vem aqui em estratégias, automação estratégias. Clica aqui em nova automação. Seleciona aqui o replay. Para você poder selecionar o replay aqui, já tem que ter requisitado antes, senão não aparece. Aqui, cara, eu quero entrar com uma quantidade máxima de até 20 contratos, então vamos por 20 e 20. Aqui na aba de entrada, realizar limit orders no fechamento. Cada fechamento de candle, ele vai fazer o lançamento de uma ordem, tá bom? Na aba de saída nada, na aba de risco, importante você parametrizar um limite de ganho ou de perda no dia. Na aba de segurança, nada. Vamos vir aqui em selecionar, vamos selecionar a estratégia, SUI, Side Renko, YouTube, selecionar. Aqui nos parâmetros, pessoal, você vai deixar como tá. Caso você queira aumentar a quantidade de contratos, pode. Caso queira fazer um martingale mais agressivo, aí é por sua conta, tá bom? Aqui o período da média, período analisado, qual o período que ele vai analisar inicial e final da média, o fator do ATR, tá? O meu stop em pontos, você pode diminuir caso você queira. E aqui o meu stop offset. Stop em pontos de 500 tá mais ou menos 5 box cheio. Mas lembrando que o stop em relação ao preço médio, não o preço em que entrou. Quiser fazer em relação ao preço de entrada, tem também, tá? Dá para fazer, mas tem que mudar um pouquinho o código. Deixei aqui em relação ao preço médio. Vou dar um OK. Tempo gráfico, Renko. Qual Renko? 20, beleza? Pode rodar tempo gráfico menor? Pode, mas vai ser menos assertivo, tá? Vamos trocar o nome da carteira aqui, para ficar mais visível para mim. Replay Suicide Renko YouTube. Salvar, salvar e sair. Então assim, ó, para você que já tem o pack de robôs, sempre na parte final do vídeo eu vou mostrar como que coloca ele para rodar, tá? Muitas vezes o pessoal pega o pack, vem aqui na aba de entrada, ó, coloca qualquer coisa aqui, não vai funcionar. Tem que assistir a parte do vídeo onde eu mostro como rodar, tá? Tem que assistir, senão, cara, não fica certo. Bom, configurei aqui, posso fechar. Vem aqui, ó, seleciono a carteira. Replay Suicide Renko YouTube, beleza. Vou colocar minha senha aqui, vou clicar em executar. Vamos soltar o play aqui no replay e vamos ver o nosso bot trabalhar. O macete para você aí, ó, que trava muito profit, abre o Times em 3, deixa rodando aqui, ó, que ele ajuda a dar uma desembugada aí no replay, tá? Vou deixar livre e vou pôr numa outra tela que eu tenho aqui do lado. Só deixa ele aberto aí que ele ajuda a, não sei porquê, tá? É macetinho do profit aí, a gente vai pegando com o tempo. Quando ele tá aberto, ele ajuda a meio que destravar o replay, tá bom? Vou colocar aqui, ó, o meu contador de candles, só para ficar mais fácil para identificar o ponto da entrada. Vamos aguardar chegar lá, pessoal. Se a gente estiver chegando próximo do ponto de entrada, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, estamos encaminhando para uma entrada. Nosso bot fez o envio da ordem. Deixa eu pausar aqui um pouquinho para vocês verem. Colocou o stop de quanto? Stop aqui 500 pontos, tá? Está vendido. Nota que ele conseguiu te executar num preço melhor. Então a ordem limite você pode sim executar no preço estipulado ou melhor, tá? Como o replay aqui às vezes dá uma bugadinha, né? Ele pode executar um pouco melhor. Então 95 pontos, que é o tamanho de um box, deu aqui, beleza? Vamos ver se vai pagar ou você vai ter que fazer preço médio. Executou, nesse caso que teria dado take, tá? Na prática, no dia a dia, pode ser que, deixa eu ver aqui, ó, seria um tick aqui, pode ser que ele não tivesse pego aqui, tá? Na real. Aqui já executou certinho, ó, no preço, ó, tá vendo? Ó? Um tick assim. Então, quanto mais fluido tiver seu replay, cara, mais real vai ser o resultado em relação à conta real, tá? Então, tem esses percalçozinho aí de replay.
Então nota aqui que ele fez 2 aumentos e pagou. Agora ele vai vir para uma compra, tá? Essa compra ela vai demorar um pouco para pagar, ele vai adicionar vários lotes. Vocês vão ver ele aumentando a mão conforme for fazendo novas entradas, porque o meu fator de martingale aqui tá de 2, ó. Então ele entrou comprado em 2. Próximo box provavelmente vai ser em 2, porque 2 vezes 1.2 dá 2. Então deu 4. No próximo box, provavelmente ele já vai colocar 5, ó. Tá vendo? Então entrou com 2, 2. Aí tava com... Eu fiz a continha para vocês, né? Quando você pega 2, multiplica por 1.2, dá 2.44, depois ele vai para 4.88, depois 4.88 já é próximo de 5, então o próximo lote aqui, ó, ele comprou com 5, ó, tá vendo? Então entrou 2, 2 e 5. Puxou bem um médio. Qualquer voltada aqui, ele já vai pagar quanto? R$84, tá? Tá com 9 contratos na mão. Agora, se ele cai mais um pouco, vai pegar 9 vezes 1.2. Então entrou com 11 no último lote. E aí fez a saída aqui, tá? Então deu para ver que o nosso bot está funcionando perfeitinho, funcionou tanto na compra quanto na venda, beleza? Meus amigos, missão cumprida no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é a sua última oportunidade de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos, e até mais.